promessa do Cristo, reconhece como ele diz, por quê? Olha o que ele diz lá. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. A gente reconhece, porque nós não estamos nos sentindo tão amparados neste mundo. E começamos a ficar mais forte emocionalmente, começamos a ficar pessoas mais seguras, começa a ter mais sentido nossa vida, a autoestima aumenta. Nossa, eu sou filho de Deus, olha que coisa maravilhosa. A confiança em si mesmo cresce. Quantos fenômenos psicológicos vai se dar no ser que deixe o Consolador ser internalizado? Mas aí, continuando a nossa análise, diz assim: porém o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, esta frase requer uma reflexão. O problema todo dessa frase é que a tradução dela foi muito errada. A palavra que está escrito Santo Espírito, em hebraico é Kadosh Ruach. Quando Jesus pronunciou essa palavra, ele não quis dizer aquilo que hoje se entende sobre Espírito Santo. Explico-me. Primeiramente, na cultura e na religião judaica, não se acredita em um Espírito Santo. Para os judeus, Santo Espírito, o único Espírito Santo, é o único e verdadeiramente Deus, porque para eles o único santo é Deus, porque a palavra santo, que é Kadosh, significa perfeição absoluta. Só Deus é perfeito absolutamente. E na cultura judaica, eles não acreditam no Espírito Santo, eles acreditam em proteções divinas que eles chamam de anjos, arcanjos e tem um outro também, qualquer, me ajudem, arcanjos, anjos e serafins. Eles acreditam nisso. Quando Jesus evoca essa palavra na sua pregação, ele está se referindo exatamente à ideia que ele quer. Porque esta palavra, para ser traduzida, ela é muito complicada. Kadosh Ruach, se nós fôssemos traduzi-la ao pé da letra, sabe como seria a tradução? Espíritas Santas. Porque ela é uma palavra feminina e é uma palavra no plural. Ao traduzir para o grego, depois para o latim, se traduziu com a palavra pneuma, totalmente ao contrário. Ela é no singular e masculina a palavra pneuma. Aí ficou Espírito Santo. Só que Jesus evitava usar a palavra Kadosh. Ele usava a palavra Ruach, que significa espíritos. Quando ele queria se referir a proteções divinas, as proteções que viriam dos céus, aos mensageiros de Deus, ele falava Kadosh Ruach. Imagine a confusão que deu na cabeça dos cristãos acreditar que existe um Espírito Santo. Não tenho nada com aqueles que querem acreditar, né? Cada um acredita no que quer, mas a verdade tem que ser restaurada. Vejam bem, acreditando no Espírito Santo, muitos espíritos aproveitadores se manifestam nos vários segmentos religiosos e se proclamam Espírito Santo lá. E olha aqui que eles fazem. Na igreja protestante, eles dizem lá, aqui é a salvação. Na outra ele diz, aqui é a salvação. E o que é mais interessante é que esses vários Espíritos Santos, cada um dá uma informação diferente e puxa a sardinha para a sua religião. Pô, mas que Espírito Santo é esse único? Quando é o único, fala uma língua só. Teve um fato naquela igreja universal que ocorreu em São Paulo, que chamou muita atenção do público. Uma missionária veio da África
e uma outra missionária de outro lugar. E elas iam fazer uma palestra, só que elas incorporaram, não é incorporaram para eles, mas é incorporar. Elas incorporaram o Espírito Santo. Uma abraçou a outra e tinha esse trenzinho aqui. Aí elas se abraçaram, o Espírito que estava nela e na outra, manifestando, falou: que saudade, mensageiro, quanto tempo a gente não se vê. Uma pessoa na palestra questionou, falou: mas pera lá, tem 2 Espíritos falando aí que são santos. O pastor ficou com dificuldade de explicar essa manifestação. Então são coisas como essa que confundem o cristão, que não pode receber o Consolador porque fica crendo que existe um Espírito Santo. Mas Jesus deixou claro quando ele diz assim: vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Na história da humanidade, da cristandade, alguém aqui pode me apontar quando foi que foi ensinado todas as coisas? Quando que foi restaurado a doutrina de Jesus? Quando é que foi? Pelo contrário, de Jesus até agora, nós só vimos divisões, e muitas divisões. E como? Mas mais ainda, há alguns que querem crer que o Espírito Santo, o Consolador, é o Pentecoste. Porque naquela época só se deu um fenômeno mediúnico: falar línguas. E ao falar línguas, os seus apóstolos não ensinaram outra coisa, ensinaram as mesmas coisas. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nós percebemos que nós precisamos voltar lá naquele item quando Jesus diz que: mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Mas como assim? Como? Se Jesus diz que ensinará todas as coisas. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo, este exemplo tão importante em nossas vidas, está trocado ou não? Está invertido? Não posso inverter ele, né? Quando o nosso querido apóstolo Paulo, um doutor do Sinédrio, um doutor que ganhava muito bem vendendo as suas tendas, além do salário que ele ganhava do templo, porque ele era um candidato forte a sumo sacerdote, pela sua oratória, pelo seu saber, pela sua ciência. Quando ele perseguia os cristãos no caminho de Damasco, que todos conhecem, que aquela voz doce do meigo rabino da Galileia falou: Saulo, 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 por que me persegue? Que ele viu a grande luz que cegou os seus olhos e ele pôde enxergar a verdade. Ele foi negado pelos familiares, foi negado por tudo, perdeu o emprego dele, porque perde emprego. Emprego para perder é uma coisa de louco. Eles perseguem a gente, mas tudo bem, né? O Dr. Bezerra diz que é para a gente abençoar os crucificadores, perdoar, né? Aí, Paulo foi preciso fugir de Damasco dentro de um cesto. Vocês lembram disso? Dessa passagem? Olha que coisa mais pura. Os cristãos de Damasco trouxeram um cavalo para ele assim, e um pacotinho de dinheiro e um escravo, porque ele era um doutor. Ele andava em corcéis, ele tinha muitos cavalos. Como que ele vai andar a pé agora?